Em Romanos 7. Romanos 7. Pode começar do 1, a irmã Claunice vai ler para nós. Até o versículo 25, viu? 7. Capítulo todo, Não sabeis, vós irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto, o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem. Mas, morto, o marido livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte, pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que eu aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consisto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento
e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém. Amém. Pai Santo, graças te damos pela tua palavra. Te pedimos graça, Senhor, para desfrutar, Senhor, e termos a verdade revelada diante de nossos olhos, o nosso entendimento, Senhor, aberto para compreender a verdade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que a mensagem de hoje venha trazer consolação, edificação, correção, para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos vendo a mensagem da cruz, né? Nós sabemos que a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, eu gosto sempre de falar isso aqui, ela não é uma estampa para a gente colocar na camisa, simplesmente. A cruz, ela tem uma mensagem. E a igreja, ela iniciou-se com a mensagem que a cruz nos fala. A mensagem que Deus nos fala através da cruz, aos nossos corações. E a gente viu que a cruz, ela fala para nós de justificação, que nós éramos pecadores, necessitados de algo que nos cobrisse. Nós estávamos nus diante de Deus, debaixo da sua ira. Como inimigos de Deus, nós precisávamos de algo que nos cobrisse. E a cruz, ela proveu isso para nós. O Evangelho, ele é uma boa notícia justamente por isso. Porque ela dá uma boa notícia para um desgraçado. Viu? Um desgraçado é ofertado graça. Aí o desgraçado vem obter graça. Vem obter um favor. Algo lhe favorece. Isso que favorece é a graça de Deus em Cristo Jesus. E a cruz, ela fala dessa provisão de Deus. Justificação, separação, né? E libertação. A gente falou e a gente vai voltar, sempre vai voltar para falar de novo, de novo e de novo. A gente falou que a cruz, o Evangelho, ele nos liberta do pecado, né? Porque o pecado, ele é um senhor que reina sobre todo filho de Adão que nasce nesse mundo. Ele nasce, olha aqui, o versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Esse sob é de baixo, sob o domínio do pecado. Essa é a condição de todo homem. E o Evangelho, ele traz essa provisão para nós que estamos necessitados. E a gente viu que primeiro é o pecado, no capítulo 6. Só que o Evangelho, ele não nos livra só do pecado. Porque logo em seguida o apóstolo vai falar aqui da nossa situação com a lei. A lei de Deus. Porque o Evangelho, irmãos, ele resolveu esse problema também, essa nossa inadequação para com a lei de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus, irmãos, como os irmãos sabem aqui, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. E o Senhor Jesus disse que passarão céus e terras, mas nenhum tio, nem o i da lei será mudado, revogado. A lei não foi revogada, irmãos. A gente não pode pensar nisso. A lei, ela não foi revogada. A lei, nós em Cristo
somos livres da condenação da lei. A nossa escapatória, é por isso que é uma boa notícia, olha, agora em Cristo, nesse batismo no corpo, na morte e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos livres da condenação da lei. Mas quem não está em Cristo, ele permanece sendo condenado pela lei de Deus. Porque a lei diz, não matarás, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, só a Ele prestarás culto, guarda o dia de sábado, honra teu pai e tua mãe. Tudo aquilo dali, irmãos, ali Deus falou para o homem obedecer. Só que há uma inadequação do homem para com essa lei, nós não podemos cumpri-la. Quando a lei diz não matarás, aí eu mato porque eu sou um homicida. A lei fala não adulterarás, eu adultero, porque a minha carne ela quer pecar. Sabe? O Evangelho, ele é uma boa notícia, irmãos, porque é como o pastor Glênio fala, né? É um negócio em que Deus entra com a graça e eu entro com o pecado. É assim o Evangelho. É uma boa notícia por isso. Eu entro com o pecado e Deus com a graça. Aí eu sou salvo. Não é de outro jeito, não. E vamos falar o que é que vamos ver aqui no capítulo 7 de Romanos, o que é que o Evangelho fala para nós dessa situação com a lei. Versículos 5 e 6, irmã. A irmã vai ler. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros, para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Amém. O apóstolo Paulo, ele é muito profundo, sabe, irmão, desse capítulo 7 de Romanos. Tem muita coisa para a gente conversar aqui. Só que eu tenho que ter cuidado, porque uma coisa que eu aprendi com crente, irmãos, crente a gente dá uma gotinha a cada dia, assim, porque se botar muita coisa na cabeça dele, ele vai sair daqui sem entender nada. A gente coloca um pouquinho em pouquinho, assim. E hoje a gente vai falar sobre justamente essa inadequação do homem para com a lei. Olha, porque quando estávamos na carne, essa situação na carne, irmãos, é a vida, é o homem almático, né? A vida psique, é a vida na alma, é o homem morto no espírito que ainda não foi regenerado. Essa é a situação do homem, ó, antes do Evangelho. Porque quando estávamos na carne, antes de ser salvos. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Livremente, viu, irmãos? Não tinha lei não tinha freio. O pecado manda e obedece. É assim que funciona na carne. O pecado manda e obedece. Funciona assim. O apóstolo Paulo está falando isso. Operava em nossos membros para darem fruto para a morte. Porque esse nosso corpo aqui chama-se corpo do pecado, antes da salvação, né? Era um corpo servo do pecado. Mas agora, a nova criatura que creu no Evangelho, que foi salvo pela fé no Filho de Deus. Isso aqui é o mesmo Evangelho que fala da liberdade do pecado, irmãos. Viu? Não tem diferença nenhuma. Porque a mensagem do Evangelho ela tem que ser compreendida totalmente, para a gente não ser um crente assim, ó, né? Crente assim, manco. Se a gente não entender a mensagem do Evangelho, Romanos 6,6 é tão importante quanto Romanos 7.
Viu, irmãos? Romanos 7 é tão necessário para nós quanto João 3. Então vamos entender aqui. Mas agora, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Quando o crente ele recebe a obra da graça, então ele crê que foi crucificado com Cristo o seu velho homem naquela cruz ali, e Deus tratou com o seu velho homem de maneira que quando o pecado ordena, o velho homem já não mais obedece, porque ele não está mais ali. Olha. Pois morremos para aquilo em que estávamos retidos. Sabe? A força do pecado é a lei. A força do pecado para o homem natural é a lei. Por quê? Porque a lei, ela revela para mim que Deus é santo e que eu sou impuro, que eu sou profano. Deus é santo e eu sou profano. Mas para a gente entender o que eu estou querendo falar aqui, a gente vai usar uma ilustração. No livro O Peregrino, do irmão John Boyer, um pastor batista do século XVI, John Boyer, ele fala no livro Peregrino que cristão, ele vem andando rumo à casa de intérprete, Cristão, ele sai da cidade da destruição, que é quando a primeira experiência do crente, ele se vê vestido de trapos e com um fardo nas costas. Esse fardo é o pecado e a condenação da lei. Esse fardo nas costas do peregrino, que ele andar encurvado com um fardo nas costas. As roupas vestidas de trapos é a sua justiça própria, que é um trapo de imundícia. Porque a primeira experiência do crente é crer que ele necessita ser vestido com vestes novas, Então, o peregrino, o cristão, ele vem e ele chega na porta estreita, ele sai da cidade de destruição, chega na porta estreita e lá o porteiro manda ele uma casa de intérprete, E lá na casa de intérprete, o intérprete vai mostrar algumas coisas fundamentais para a caminhada dele. E uma das primeiras coisas que o intérprete fala para o cristão é que ele leva ele numa sala. Leva ele numa sala, não quer? Cheia de poeira. Você lembra das casas antigamente? Que era no piso morto? Da poeira, Você lembra, pastor Marconi? Pastor Marconi pregando aqui, que era só no piso morto. Aí ele foi usar uma ilustração. Foi usar uma experiência da força da gravidade. Ele soltou o livro. Quando o pastor Marconi soltou, a poeira encheu o templo. A poeira subiu. Piso morto, Muita poeira. E estava desse jeito a sala que o intérprete levou o cristão. No piso morto e cheio de poeira. Aí o intérprete pediu para uma moça varrer. Do jeito que estava. Varre aí. Fica olhando aqui, cristão. Aí começou a varrer, a mulher. E a poeira começou a levantar, porque você sai varrendo uma poeira fina daquela dali, e a poeira levanta e tomou conta da sala e todo mundo ficou sufocado. Aí o cristão começou a tossir, a intérprete, pronto, pode parar. Aí a poeira sentou. A intérprete pediu para a moça enxaguar com uma vasilha d'água. Aí a mulher chegou com uma vasilha d'água, enxaguou a poeira. Depois de enxaguar, ele pediu, agora varra. Aí ele varreu. Não subiu um pingo de poeira para cima. Aí quando varreu, ele explicou para o cristão o significado daquilo dali. Ele falou, olha, a lei, essa sala é o coração do homem. Viu, cristão? Essa sala aqui é o coração do homem. Essa poeira aí é o pecado, é tudo que não presta no coração do homem, está aí, sentadinho
Do jeito que Paulo fala aqui, ó. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte, livremente. O pecado que habita em mim vivia livremente, sem restrição nenhuma. E essa é a poeira. O pecado no coração do homem é a poeira da sala. A mulher, quando chega varrendo e a poeira levanta, ali é a lei. A lei chega e dá o primeiro baque no coração do homem. E esse primeiro baque levanta a poeira. Esse primeiro baque levanta a poeira e sufoca tudo, vira uma bagunça. Não resolve nada. Não resolve nada. Sabe, irmão Francisco? É o problema do cristianismo de hoje em dia, irmão. Viu, irmão Kevin? O Senhor tem me mostrado que o Senhor quer nos levar para outro caminho, para a gente crescer e frutificar. Mas esse caminho é um caminho mais estreito. Porque a verdade do Evangelho, ela não é brincadeira a gente pregar o Evangelho do jeito que tem que ser pregado. E o Evangelho não é um sistema denominacional. Eu vejo muita gente, né? Eu falei até com o pastor Oswaldo, eu estava com vontade de escrever um artigo. Porque tem muito drogado na rua, muito drogado. E a maioria desses drogados, eles foram ao presbítero. Segura aí, viu, irmão Francisco? É o jeito, né? Vai sair no vídeo, mas muito drogado, na sarjeta, que foi o presbítero, o diácono, às vezes até pastor. Por que acontece isso? Porque esse é o efeito da lei sobre o ser homem natural. O camarada, ele vem, ele crê no evangelho distorcido, e quando ele entra em contato com a verdade, ele vê lá a lei, né? Que a gente sabe que a maioria dos nossos irmãos, infelizmente, não conhece a mensagem do evangelho. Eles começam lendo lá no Vale do Aço Seco. Pronto, o evangelho está ali, no Vale do Aço Seco. Ou senão, um texto do Velho Testamento. Aí ele pega e começa a ler o Velho Testamento, começa a ler a lei de Moisés. Aí, meu amigo, o homem natural, escravo do pecado, a primeira chibatada levanta a poeira. Está entendendo? Então, essas pessoas que estão aí na droga, infelizmente, foram as pessoas que entraram em contato com a verdade e a poeira levantou. Aí o cara começa a usar droga, a se prostituir, deixa a mulher, vende a casa, e aí, meu irmão, vira uma esculhambação, porque o camarada, ele teve contato com a lei e não foi com o evangelho. Então, aí a poeira, mas a graça, que é logo depois da lei, ela chega com a vasilha d'água, molhando a sala. Aí a poeira é tirada. Aí a sala pode ser varrida. Porque a graça de Deus, ela nos capacita, ela nos socorre em nossas enfermidades, para que a gente já não viva mais escravo da lei. Escravo do pecado. Sabe? Então, a graça é isso. É Deus fazendo tudo por quem nada merece. A graça, ela opera esse trabalho de molhar para que a poeira não se levante e sair tirando a sujeira do coração do homem. A graça, ela fala que o homem agora está morto. Olha, você está morto. Viu? Você já morreu. Não precisa mais você lutar. Sabe? Porque muitos dizem, né? Irmão, eu caí, mas eu sou fraco. Eu sou fraco. E é verdade, qual é a novidade disso? Mas quando a gente conhece a graça, aí quem luta por nós é Deus. Já não somos nós. Então, a lei, ela precisa
ser conhecida agora por nós como esse instrumento que já não mais nos condena. A gente tem que entender isso aqui. A graça, ela nos salva da lei. E o apóstolo Paulo, ele começa o capítulo falando justamente disso. Versículo 4, irmã Cleonice, por favor. Assim, meus irmãos, também vos estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Olha aí, coisa maravilhosa. O apóstolo está dizendo aqui que a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso batismo na morte no corpo de Cristo, também resolveu o problema da lei, não só mais do pecado. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Assim por quê? Porque Paulo falou uma ilustração antes. Ele usou a figura de duas esposas. Não, uma mulher e dois esposos. Ele usou a figura de dois esposos. Um esposo é a lei e o outro esposo é Jesus Cristo. Quando estávamos casados com a lei, a ilustração que o apóstolo Paulo fala, nós tínhamos um esposo rígido, que não nos ajudava em nada. A lei, irmão, ela fala, faça isso aqui e você viverá. Só como é que eu vou fazer isso? Eu não posso ser escravo do pecado. Sabe? Outra ilustração, o apóstolo Paulo usa aqui, para ensinar para os irmãos. Olha, a lei é esse marido que diz, faça, só que não lhe ajuda. Aí, Cristo é um outro marido. Ele nos crucificou juntamente com ele naquela cruz, para que a gente pudesse sair do outro marido, porque a gente não podia sair daquele marido velho, porque já estávamos casados com ele. E a gente só podia mudar de marido se ou ele ou a gente morresse. E Jesus Cristo nos matou e nos fez ressuscitar juntamente com ele. Ele nos pegou do domínio da lei e nos trouxe para ele. Aí o casamento com Jesus Cristo é melhor, porque Jesus Cristo, ele continua sendo extremamente exigente, tanto quanto a lei. A diferença é que Jesus Cristo agora nos capacita a fazer a sua vontade. Ele é o nosso substituto interiormente, né? Dentro de nós, para que vivamos a vida que Ele quer de nós. Assim como Ele foi o nosso substituto naquela cruz, para morrer pelos nossos pecados, Ele é o nosso substituto agora em nossos corações, para que a gente possa obedecê-lo. Então, Romanos 7, ele fala isso, irmãos. Ele fala que o Evangelho, ele nos livrou, olha, mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Agora, como novas criaturas, nós obedecemos agora no Espírito. O Espírito Santo vem, faz morada em nosso espírito, e agora nós temos um Senhor maravilhoso para obedecer. O apóstolo Paulo, ele continua o seu pensamento aqui no versículo 14. A irmã Cleonice vai ler para nós, versículo 14, 15, 16 e 17. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consisto com a lei, que é boa. Consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Amém. Olha aí, coisa maravilhosa. A gente, como crentes, irmão, a gente tem que entender qual é a finalidade da lei. E o apóstolo Paulo está nos revelando aqui claramente
que o que era para a lei fazer, ela fez. O que foi que ela fez? Se faço o que não quero, consigo com a lei que é boa. Rapaz, se você lê lá, não adulterarás, não cobiçarás, e se eu não consigo obedecer, aí a lei cumpriu a sua finalidade. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Viu, irmão Denar? Se eu não consigo obedecer a lei, se eu sou sincero para dizer, porque nem todo mundo é sincero, viu, irmão? O homem hipócrita, mentiroso, né? Camarada lê a lei aí e diz, não, isso aqui, Marcondes, para mim, eu obedeço a tudo isso aqui, rapaz, igual o jovem rico lá, né? Isso aqui eu faço desde a minha... Eu vivo isso aí, rapaz. Isso aí sou eu. Esse é o caba cego, né? Mas o sincero, ele é como o publicano. Né? Senhor, tem misericórdia de mim, o pecador. Senhor, tem misericórdia de mim. O sincero é assim. Porque a lei cumpriu a finalidade dela para com o sincero. O que é a finalidade dela? É me mostrar que eu não posso obedecer. A finalidade dela é essa. Que coisa maravilhosa, né? Porque eu sei que em mim, isto é, em minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. As pessoas creem que a vontade de fazer o bem é fazer o bem. Tem nada a ver, né, irmão? Eu não sou o que eu falo, eu sou o que eu faço. Eu sou o que eu faço. Então o homem, ele tem uma vontade, mas ele não pode fazer o que ele pensa. Ele não pode. Está entendendo, irmão Davis? Aí lá vai outro, irmão Francisco. Rapaz, eu estou tentando me controlar, mas não tem jeito. A proposta do comunismo é essa. O comunismo diz, a gente vai pegar o capital aqui, os bens de todo mundo, e a gente vai dividir igualitariamente. Na teoria, irmão Francisco, é bonito demais. A vontade do homem é uma coisa, mas quando vai colocar na prática, é outra. É outra, porque nós somos o que nós fazemos e não o que a gente pensa. E assim é com a lei. Paulo diz aqui, olha, viu, irmãos? Isso aqui é a realidade de todos nós, viu, irmãos? Toda nova criatura, ela parte desse princípio aqui, ó. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer, eu tenho vontade, irmão Joaquim, eu tenho vontade, mas eu não faço. Está entendendo? O querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele nos convence, ele explica direitinho que nós estamos debaixo do pecado. Nós em nós mesmos, irmãos. Quem nos faz livres é Jesus Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Agora em mim, aí, meu, misericórdia. Misericórdia, meu irmão. Eu não tenho nada de bom, não. Mas Cristo em mim, aí é outra história. Acho então esta lei em mim. Agora o apóstolo Paulo, ele para de falar sobre aquela lei objetiva, né? Olha, a gente tinha uma lei ali, os 10 mandamentos, que de alguma maneira nos era contrário, ali. Agora ele passa para falar da lei subjetiva, a lei interior. Porque tem a lei de Deus, que está aqui escrita, e eu tenho uma lei dentro de mim. A lei dentro de mim é que eu quero pecar até morrer. Pecar até morrer. E a lei
que diz aqui, que está escrita, aqui é uma lei santa, justa e boa. É santa a lei de Deus. Agora, existe uma lei em mim. Então, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então, essa é a nossa realidade, irmãos. Está entendendo? Por isso que a vida cristã é uma vida na dependência. Nós vivemos na dependência do Senhor. Porque em nós mesmos habita uma lei que, antes da gente tentar, já disse que a gente já fracassou. Viu, irmãos? Não precisa tentar, não. Não precisa lutar. Porque aqui a palavra diz que você vai perder. A palavra diz que dentro de nós tem uma lei que nos faz já não obedecer à lei de Deus. É uma lei. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Aqui é a minha vontade, o meu eu interior. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado, que está em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, o crente, ele tem que entender o que é essa lei que está nele, para que ele possa, cada vez mais, colocar toda a sua esperança no Senhor Jesus Cristo. Evangelho, irmãos, você vê que o texto de Paulo, isso aqui, uma vez o irmão Dei chegou para mim e falou que os irmãos chegam para ele lá na comunidade que ele congrega, e fala assim: eu não gosto muito da mensagem do pastor que prega aí não, porque só derruba a gente, meu irmão, só coloca a gente para baixo, só coloca a gente para baixo. Mas o evangelho é isso, irmão. Você vê que o apóstolo Paulo, ele é todo tempo detonando consigo mesmo e exaltando Jesus Cristo. Porque o evangelho é isso, é a glória para Deus e para mim é a vergonha, a boca calada. Então, o evangelho, ele nos livra da lei, ele nos livra da condenação da lei e dessa lei que me faz tropeçar o tempo inteiro, quando eu entrego tudo ao meu Senhor. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, olha, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Graças a Deus por Jesus Cristo, irmãos, porque Ele me livrou dessa condenação da lei. Então, a mensagem do Evangelho, ela tem que ser pregada assim também. Né? No livro Peregrino, você vê que no final, antes, quase chegando já ao final da peregrinação, ele se encontra com um tal de ignorante. E ignorante, ele tinha dificuldade para entender essa lei que está dentro dele. Ele falava que o coração dele era bom. Não, meu coração é bom. E cristão fala: não, rapaz, a palavra diz que toda a tua justiça trata de bons dias. Aí ele brigava, ignorância brigava, até o ponto que o cristão vai ter que se separar dele. Não, segue o teu caminho, que eu vou seguir para cá. Aí os dois seguiram o seu caminho. Porque a gente vai encontrar pessoas na caminhada que tem dificuldade de entender a palavra de Deus e se firme e bate o pé: o meu coração é bom, eu sou bom, eu vou acrescentar alguma coisa à obra da cruz, Jesus Cristo não fez tudo, eu vou fazer mais um pouquinho. Aí é difícil. Porque para a gente crer no Evangelho, a gente só crê no Evangelho se a gente crê em todo o Evangelho. Tem até um livro que o pastor Glenn gosta muito, chama-se O Resto da Mensagem do Evangelho. Que é só citando esses pontos aqui que a gente tem dificuldade de entender. E um dos pontos que a gente tem que entender é que a mensagem da cruz, ela nos liberta do pecado,
e da lei também. Porque tem uma lei que me condena, porque em mim não habita bem algum. Cristo deve ser essa pessoa em mim que vai viver essa vida de obediência. E Cristo só vai viver essa vida de obediência em mim quando o meu eu sair de cena. Nosso eu sai de cena. Sabe? Nosso eu sai de cena. Senhor, vem viver essa vida em mim, porque eu não tenho condição de vivê-la. Né? A palavra de Deus, ela é espírito e vida, irmãos. Quando a gente lê a palavra de Deus, o nosso espírito é alimentado. Cristo em nós, ele só cresce quando a gente tem essa vida de comunhão. Porque a palavra de Deus, irmãos, é a verdade. Esse mundo é todo mentira. A gente trabalha, a gente come, a gente casa, a gente faz muitas coisas, se diverte nesse mundo, e o mundo na mentira. Mas a palavra é a verdade, e nosso espírito ele só se alimenta da verdade. Então, quando a palavra ela nos supre, aí o nosso eu interior, Cristo em nós, passa a viver essa realidade de uma vida vitoriosa em nós. Está entendendo? Então, o problema da gente ver tantas pessoas que já foram diáconos, presbíteros, pastores na sarjeta, é porque não compreenderam que a função da lei, se eles estão na sarjeta, é porque a lei cumpriu a sua função. A lei te mostrou que tu não pode e realmente tu não pode. Agora, crê no Evangelho, rapaz. Olha o que a graça fez por ti. Sabe? Essa tua vida miserável foi crucificada com Cristo naquela cruz. Crê e se rende. Mas infelizmente, né, pastor? A pessoa quanto mais na lama, mais arrogante. Mais ela sabe. É por isso que eu queria escrever um artigo. Essa questão do eu sei. Você chega para conversar com o camarada imundo do pecado. Vivendo nas drogas, nas ruas. Não, eu já sei da mensagem do Evangelho. Era pastor. Eu estou aqui, mas não preciso de nada ser. Sei de tudo. Mas aí fica difícil. Por isso que a gente tem que entender que a cruz ela fala de libertação, não só do pecado, mas também da lei. Que nós somos divorciados de um marido rígido que nos condenava para um marido gracioso que agora nos ajuda a viver a vida que agradava a ele. Amém, irmãos? Amém. Por enquanto vamos ficar só por aqui e vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, nós te damos graças pela tua palavra. Te rogamos, Senhor, que o Senhor venha operar essa transformação que nós necessitamos, Pai, que seja operada entre nós. E o primeiro aspecto, Senhor, é a compreensão correta da mensagem da cruz. Nós, Senhor, precisamos compreender corretamente, Senhor, o que diz essa mensagem da cruz, de maneira que possamos responder a todo aquele que pede a razão da nossa esperança, com mansidão. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, opere-se em nós, Senhor, nos socorre. Esse mundo está tão necessitado, Senhor, da mensagem do Evangelho. Nos usa, Senhor, como agentes transformadores. Por graça, Senhor, em nome de Jesus nós te rogamos. Amém. Amém.